Agora eu quero já ler com você a palavra do Senhor, lá em 1 Samuel. Você abre comigo? 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. Nós vamos ler só o versículo 1 mesmo. Eu vou explicar a história para vocês, então não vai fazer muita diferença não. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 1. Deixa eu ver aqui, vou ler aqui. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o seu jarro com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse culto, Pai. Obrigada pela Tua palavra que não falha. A Tua palavra, Senhor, é infalível. Nós cremos e amamos a Tua palavra, toda a Tua palavra, exatamente como ela é, Senhor, sem tirar nem pôr. E nós queremos que pelo poder que há na Tua palavra, Senhor, pela qual o Senhor criou o mundo, as coisas visíveis e invisíveis foram criadas pela Tua palavra. Nós queremos Te pedir, Pai, que nessa noite seja uma noite diferente, uma noite marcante nas nossas vidas, Senhor. Não porque eu estou falando, Pai, mas porque o Senhor já começou a tocar os corações das pessoas que estão aqui. Senhor, um momento em Tua presença é um momento, Pai, que pode ser o momento mais marcante da nossa história, que tudo pode mudar. Então, eu Te peço, Senhor, que os nossos corações estejam focados em Ti nessa noite. Tira de nós, Pai, toda preocupação. Eu Te peço, Espírito Santo, sonda os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e nos ajuda nessa noite. Tira de nós, Senhor, preocupações, toda distração, tudo aquilo que quer impedir de que a gente foque e preste atenção na Tua palavra nessa noite. Eu também repreendo, Pai, em Teu nome todo espírito de incredulidade. Senhor, nos dá fé para vivermos o que nós vamos ouvir aqui. Eu Te peço, Senhor, que Satanás não roube dos nossos corações a Tua palavra, mas envia, Senhor, os Teus ministros que o Senhor separou para nos servir nessa noite, e leva, Senhor, para Ti, porque a Tua palavra não volta para Ti vazia. Aquilo que eles vieram cumprir nessa noite entre nós, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Assim. Aqui. Hoje nós vamos falar sobre Saul e Davi. Nós vamos falar sobre processos. Eu sei que é difícil viver processo, né? A gente está sempre vivendo um. Quando a gente acaba um, começa outro. Graças a Deus que a vida não para. Mas é difícil viver processos. Mas há beleza no processo. Há muita coisa importante nos processos que nós vivemos. Então, nós vamos falar aqui desses dois personagens, Davi e Saul. Eu acho que a gente acaba se identificando muito com a história desses homens, né? Davi, Saul, Salomão, por serem homens comuns. Homens que, quando foram chamados por Deus, quando eles foram encontrados pelo Senhor, eles não eram muita coisa. Alguns até eram, né? Um pouquinho ali, de maneira considerável influente, ou vinham de uma família boa, assim como Saul, por exemplo. Mas fato é que eles não chegaram nem perto do que aquilo que eles se tornaram depois de um encontro especial com o Senhor, depois de um chamado de Deus. E eu acho que qualquer pessoa que lê a história de Davi, de Saul, de Salomão, vai encontrar ensinamentos importantes e vai se identificar de alguma maneira. Eu quero falar aqui também com vocês sobre processo, né? Além de ser a palavra que o Senhor colocou no meu coração, porque o processo, ele pode tanto nos levar a um lugar alto, a um lugar bom, como ele pode gerar tanta ansiedade no nosso coração, como nós vamos ver aqui nessas histórias, que a gente pode interromper
resultados importantes que nós teríamos se nós tivéssemos um pouquinho mais de paciência, se a gente esperasse um pouquinho mais para tomar decisões, né? Então, eu quero te convidar para que nessa noite você fique muito atento, para que você não saia daqui sem levar para casa aquilo que o Senhor separou para você. O Senhor sabe aquilo que você precisa ouvir. E mesmo que seja 1/3 da palavra, não saia daqui sem ruminar ela, sem meditar nessa palavra. Por mais conhecidas também que sejam essas histórias, o Senhor sempre tem algo a mais para nos ensinar. Aqui nós vamos falar sobre Davi a partir do momento em que Deus já fala com Samuel para que Samuel vá até o rei Davi e o unja como rei. Mas até Davi se tornar rei, Deus foi trabalhando nele, ele foi passando por muitas etapas, ele foi tendo muitas vivências, muitas experiências, porque processo nada mais é do que uma sequência de fatos ou ações, mas essas ações não são desconectadas, essas ações elas se unificam. Então a gente entende que todo cristão que passa por um processo, onde Deus o coloca nesse processo, tudo que acontece na sua vida a partir de então, faz parte do que Deus tem para você. Nada do que você viver é de uma maneira inútil na presença de Deus. A palavra já nos diz, não é, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, quando você está num processo com o Senhor, quando você foi colocado num tempo de viver algumas coisas com Deus, tudo que você viver, Deus não vai desperdiçar. Tudo vai fazer parte do processo, do resultado final, de onde você vai chegar. E por mais que esteja difícil você entender algumas coisas agora, quando você estiver vivendo a plenitude daquilo que você está sendo preparado hoje, ou daquilo que Deus começa a fazer hoje na tua vida, aí você vai entender. Você vai entender o porquê de cada coisa. E lá na psicologia, tem uma área da psicologia que se chama Gestalt, né? E ela é como se fosse um círculo, assim. A gente falava muitas vezes, a Gestalt precisa fechar. O círculo não pode ficar aberto, porque senão a gente não vai entender as coisas. Mas com Deus também é assim. O todo ele precisa fechar, para que cada dia da sua vida vá fazendo sentido. A gente entende isso também aqui na história de Davi e na história de Saul. Você pode até parar para pensar assim, pastora, por que é tão importante o processo? Por que eu preciso passar por essas coisas? Eu quero te falar que mesmo que você passe por um processo rápido ou um processo mais lento, mais demorado, todos eles têm o mesmo objetivo, que é tratar o teu coração. O processo serve para isso, para te preparar, para te amadurecer, para tratar o teu coração. Acontece que às vezes nós pensamos que se os processos forem mais rápidos, nós seremos mais fiéis a Deus, nós seremos mais gratos a Deus. E o que acontece com Saul nos mostra o contrário. Porque com Saul foi bem mais rápido do que quando foi com Davi. Quando Saul encontra com o profeta Samuel, por exemplo, a palavra nos diz que Saul ainda era um jovem. E as jumentas do pai dele se perderam e ele saiu para procurar essas jumentas com o servo dele. E acontece que ele foi procurando esses animais e ele não encontrou esses animais e ele decide voltar para casa quando o servo dele fala assim, não, já que a gente está aqui nessa cidade, aqui existe um profeta muito famoso. Então vamos nos consultar com ele, quem sabe ele tem alguma orientação para nós. E aí Saul vai com esse profeta, com esse servo até a casa de Samuel. E a Bíblia nos diz que um dia antes, Deus já tinha falado com Samuel. Deus falou assim, amanhã, por esse horário mais ou menos, vai chegar até você um homem que eu te enviarei, e ele é o escolhido para ser o rei de Israel.
Porque para você se situar, Israel não tinha tido nenhum rei ainda. Apenas os juízes julgavam Israel. Os juízes iam à frente das batalhas. Os juízes livravam o povo. Mas todos os outros povos do mundo antigo da época tinham reis. E esses reis tinham exércitos organizados. Esses reis iam à frente das batalhas. Esses reis eram grandes, eles eram fortes. Eles colocavam medo no inimigo. E Israel não tinha rei. E aí, como Samuel já estava velho, então o povo começa a pedir um rei para Deus. O povo começa a pedir, o povo quer um rei. Essa não é a vontade de Deus, mas Deus então resolve atender o povo, e o homem escolhido para ser esse rei é Saul. E aí voltamos aqui para Samuel, quando Samuel se encontra então com Saul, de acordo com o que Deus tinha lhe revelado um dia antes. A Bíblia vai nos contar, eu acho que 1 Samuel, entre capítulo 9 e capítulo 10, que quando Saul chega de frente com Samuel, ele não reconhece Samuel. Ele nem sabe quem Samuel é. Quero te falar, gente, Saul é israelita. Não tinha gente assim que tinha contato com Deus. Sabe, igual hoje tem um monte de pastor, né? Pastor fulano, pastor ciclano. Às vezes acontece um monte de coisa, quem situa a gente é o pastor Léo. Ele sai falando: Flavinha, essa pessoa é fulano, fulano e fulano de tal. Esses dias, no nosso grupo de WhatsApp, aconteceu um negócio. E aí o Edu foi responder a pessoa nas redes sociais, não sabia nem o que ele estava falando. O Léo, gente, poderia trabalhar no Fuxico Gospel. Mas ele conhece todo mundo, ele sabe tudo o que acontece. Aí ele começou a explicar para o Edu, tintim por tintim, do que estava acontecendo. Pastor, essa pessoa fez esse comentário por isso e aquilo outro. Esse pastor é fulano de... E gente, conhece tudo. Mas não era assim na época de Saul. Não tinham muitas pessoas, não tinham muitas opções, era apenas Samuel que tinha esse contato com Deus, que estava à frente do povo. Mas a Bíblia diz que esse homem não conhecia Samuel. Dá a entender até que ele não tinha nem ouvido falar que Samuel existia. Quando ele chega de frente com Samuel, ele fala assim: cadê o vidente? Naquela época, os profetas eram chamados de vidente. E ele fala assim: cadê o vidente que eu quero falar com ele? E Samuel fala para ele assim: sou eu mesmo, pode falar comigo. Então, eu começo a perceber, fico pensando aqui, que era um homem que não era muito inteirado do que Deus estava fazendo. Era um homem que não estava ligado nessas coisas, que não estava nem aí. Estava vivendo a vida dele, mas não estava ligado no que estava acontecendo. E aí Samuel começa a falar com ele, e com Saul acontece rápido demais. Samuel já convida Saul para comer junto com ele, um almoço com ele. Aí Samuel já coloca Saul num lugar de destaque. A palavra diz que Samuel naquela altura tinha 30 convidados para almoçar com ele, mas ele coloca Saul no melhor lugar. Saul já começa aqui, sentando no melhor lugar, lá com 30 convidados e ele reinando. Depois dali, Samuel já pega Saul, unge ele rei a sós e dá para ele um monte de profecias, um monte de sinais, uma série de coisas que a partir de então ia começar a acontecer com ele, Deus confirmando para ele que ele era o escolhido para reinar. Gente, eu fico doida por um sinal às vezes, né? Deus, prova que é o Senhor falando, confirma essa palavra, e a gente começa a pedir. Aqui, Saul não tinha nem pedido. É Deus falando assim: eu te escolhi para ser rei, e para eu confirmar essa palavra, você vai sair daqui e vai encontrar um homem em tal lugar, alguém vai te oferecer tal coisa, você vai encontrar um monte de profeta, o Espírito vai vir sobre você, você vai profetizar com os profetas, e essas coisas todas vão acontecer para que você saiba que essa palavra que eu estou te entregando é verdadeira. Assim, sem Saul pedir nada, sem Saul perguntar nada. E Saul sai dali, a cabeça ungida, chamado para ser rei, e todas essas coisas, as profecias que Samuel falou para ele que iam acontecer, acontecem no mesmo dia. Não foi amanhã, no mesmo dia acontece. Samuel só dá para Saul um mandamento: que quando ele chegasse em Gibeá, numa cidade chamada Gibeá, ele esperasse 7 dias, porque aí Samuel ia se encontrar com ele.
e oferecer um holocausto ao Senhor. E ali Deus confirmaria o reinado dele. Só que Samuel vai e desobedece um mandamento, um único mandamento que o Senhor dá para ele. A palavra vai nos dizer que quando Samuel chega nesse último dia, no último dia, para oferecer o holocausto, é que Samuel chega em Gibeá. Os filisteus estavam em cima de Israel, querendo dominar o território. Saul se sente pressionado pelo povo. Ele não tem paciência, ele é ansioso. Mesmo Deus confirmando a palavra 3, 4 vezes, ele é ansioso, ele não espera pelo profeta Samuel. E ele mesmo oferece o holocausto. Isso é tão perigoso, gente. Porque para oferecer o holocausto, você precisa ser sacerdote. Reis não oferecem holocausto. Reis não têm esse direcionamento, essa legalidade do Senhor. E se nós, muitas vezes, formos ansiosos no processo, a gente começa a fazer coisa que não é para a gente fazer. A ansiedade toma conta da gente e a gente compromete o resultado final. A gente não pode pensar que porque a gente é um escolhido do Senhor, porque o Senhor está direcionando, a gente pode sair por aí fazendo qualquer coisa, porque tem coisa que Deus não escolheu para você fazer. Tem coisa que não é a tua responsabilidade. Tem coisa que você precisa esperar. Tem coisa que você vai precisar esperar o tempo, você vai precisar esperar acontecer. Então, se o teu processo é rápido demais, se você está começando alguma coisa na tua vida e as portas já se abrem para você, você já é convidado para as coisas, as pessoas já começam a te incluir, o seu nome já começa a ser falado. Eu quero te falar, toma cuidado quando os processos que estiverem acontecendo com você forem rápidos demais, porque não deixa de ser um processo. Não significa que você está pronto e preparado para fazer tudo. Quando as portas se abrem, quando as pessoas te chamam, quando tudo dá certo, o teu coração também está sendo provado. E você não pode se achar demais. Você precisa entender qual é o teu lugar. Você precisa da orientação do Senhor para dar cada passo. Cuidado por entrar por portas que vão se abrindo e que você entende que é o Senhor que está te levando, mas não é. Existem portas que Deus abre, mas existem portas abertas que não é Deus que abre. Cuidado com todo convite que aparece, porque nem todos eles serão da parte do Senhor para você. Às vezes é para provar o teu coração. Às vezes é para saber como é que você está no meio do processo, porque por mais rápido que esteja, ainda não é o resultado final. A gente precisa ter calma. A gente não pode ser ansioso. A gente não pode tomar decisões que comprometam a plenitude daquilo que Deus tem para a gente viver. E muitas pessoas deixam de viver a plenitude do que Deus tem para você, para essas pessoas. Por quê? Porque elas começam a ficar ansiosas, acham que pode sair fazendo tudo e não pedem discernimento a Deus sobre absolutamente mais nada. Vai apenas entrando pelas portas abertas. Se você parar para prestar atenção, com Davi, o processo foi o contrário. O processo com Davi foi mais lento, foi mais demorado. Se com Saul foi dando tudo certo, com Davi foi tendo uma dificuldade atrás da outra. E aí, nesse processo mais demorado, com mais dificuldades, você também precisa tomar cuidado. Para você não desanimar, para você não perder sua fé, para você não se inferiorizar. Porque uma coisa é o processo rápido demais. A gente começa a se achar ou que a gente já está preparado demais. Outra coisa é quando os processos são mais lentos. A gente começa a perder a fé. A gente começa a desanimar. A gente começa a se inferiorizar. E todos os dois processos são perigosos. Porque em todos eles nós precisamos da orientação do Senhor. O que o Senhor está falando conosco aqui nessa noite é: não importa o que você esteja vivendo, facilidades ou dificuldades nesse momento
presente. Você precisa discernir os tempos, as portas, os convites. Você precisa esperar a orientação do Senhor. Pergunte a Ele o que fazer. Não ache que você pode ir lá fazendo tudo, porque o grande erro de Saul foi o quê? Achar que ele podia fazer tudo sozinho. Mas o que Davi poderia errar, se ele não tivesse cuidado, era desistir porque estava demorando demais. E hoje aqui provavelmente existem pessoas nos dois momentos da vida. Ou pessoas que estão fluindo, ou pessoas que estão demorando. Pessoas que estão sendo ali cozidas em banho-maria e pessoas que já estão no micro-ondas. 3 minutos já está pronto. Mas aqui o Senhor está nos falando: discirna a minha voz. Busque discernimento daquilo que eu tenho para você. Não esmoreça quando estiver difícil demais. Não perca a tua fé, não se compare. Não olhe para trás pensando: antes era melhor, antes estava melhor. Se você está recomeçando, está num processo de recomeço, reaprenda aquilo que talvez você acha que você já sabe fazer. Reaprenda de uma nova forma. Deixa o Senhor te reposicionar. Deixa o Senhor fazer de uma forma diferente com você. Foi assim com Davi. Aqui, quando Davi é escolhido rei de Israel, a Bíblia diz que ele era o mais novo, entre 8 irmãos. Jessé tinha 8 filhos. Davi é o mais novo entre os seus irmãos. E a Bíblia diz que quando ele foi ungido rei, ali na frente de seus irmãos, porque Deus então rejeita Saul. Saul desobedece o Senhor não apenas uma vez, tá? Se a gente for ver na história de Saul, ele desobedece Deus ali pelo menos umas 3 vezes. Deus ainda não tinha rasgado o reino dele oficial. Ele ainda era um rei considerado, mas não no coração de Deus. Saul ainda reina depois disso, gente, por 40 anos em Israel. Nem sempre, quando Deus te rejeita, você para de fazer as coisas que você fazia antes. Às vezes tu está fazendo, mas agora é na tua força e não na força do Espírito Santo de Deus. Saul não sabia que ele estava agora fazendo sozinho e que o Espírito Santo já o havia deixado. E ele reinou ainda sobre esse erro dele por mais 40 anos. E ele desobedece a Deus ali umas 3 vezes. Deus dá ordem e ele desobedece, mostrando que o Senhor na verdade estava certo. O coração de Saul era um coração independente do Senhor. E ali, nesses 40 anos, é que Davi foi sendo forjado, preparado. Ou seja, Deus rejeita Saul, manda Samuel ungir Davi. Davi é ungido rei de Israel. E o que acontece com Davi? Ele volta para pastorear as ovelhas lá no pasto. Ele continua tocando a harpa dele. Ele continua cantando as músicas dele. Ele não vai para o palácio e já toma conta do trono. Ele continua fazendo atividades normais, mesmo com o óleo já tendo sido derramado sobre a cabeça dele. Davi continua servindo. E essa é a primeira coisa que a gente aprende com Davi. É que todo mundo, para um dia reinar, precisa servir, precisa ser servo. E eu estou falando aqui de reinar num sentido bem figurado. Não precisa ser um rei mesmo, tá aqui ó, no topo. Não, entenda isso como: cheguei no meu propósito, conquistei aquilo que eu queria, seja em qual área for. Não precisa nem ser apenas uma atividade eclesiástica aqui na igreja. Pode ser profissional, pode ser acadêmica, pode ser na tua família, pode ser nos teus projetos pessoais. Cheguei aonde eu gostaria de chegar. Como eu tenho que me comportar? Lembra de como você era quando Deus te escolheu, porque certamente a resposta está ali. Se quando Deus te escolheu você não tinha tudo que tu tem hoje, Deus não depende de nada do que Ele te deu para realizar as coisas que Ele tem na sua vida. Então continua com o teu coração de servo, com o teu coração humilde. Continua escolhendo a toalha e a bacia, lavando os pés das pessoas. Continua escolhendo isso, porque isso não te humilha, isso te eleva diante do Senhor. A gente aprende aqui essa primeira coisa com Davi.
Mas o que Davi poderia pensar era o seguinte: Deus está demorando demais. Eu já sei pastorear ovelha, eu já sei tocar harpa, eu já sei cantar. Agora eu quero é fazer outras coisas, eu quero fazer coisas que Deus me chamou para fazer. Aí é onde está a humildade do coração de cada pessoa. Tem um versículo na Bíblia que a gente entende errado, né? Que a gente às vezes ouve as pessoas parafraseando ele, e as pessoas falam mais ou menos assim: ai, os humilhados serão exaltados, Deus abençoa aqueles que são humilhados. Mas na verdade, o versículo não diz isso. O versículo diz que é aquele que se humilha. Porque às vezes tu está sendo humilhado e tu merece. Tem gente que está sendo humilhado, gente, merece passar por aquilo. Mas quando você se humilha, é porque às vezes você não merece, você nem precisava. E essa humilhação não é no sentido pejorativo, é no sentido de humildade. É alguém humilde, alguém que entende que não é nada, mesmo que aos olhos humanos seja tudo. Você sabe que para escolher Saul, quando a Bíblia vai falar sobre Saul, a Bíblia descreve Saul, e a Bíblia diz que Saul era um homem belo, que não existia homem mais bonito em Israel do que ele. A Bíblia diz que Saul era um homem alto, que ele era enorme, que todos os outros eram pequenininhos perto dele, e que ele era de uma família muito importante e influente da tribo de Benjamim. Ou seja, ele tinha todas as categorias aos olhos humanos para ocupar aquela função. Mas quando a Bíblia vai falar sobre Davi, a Bíblia não fala muito sobre a aparência de Davi. Até fala que Davi era formoso, que Davi tinha um semblante parecendo de um anjo. Mas a Bíblia, a primeira coisa que vai falar sobre Davi é quando Deus olha e fala assim: Samuel, eu escolhi um homem já segundo o meu coração. Deus não olha para a aparência de Davi para escolhê-lo. Deus olha para o coração dele. E esse ato dele mesmo sendo ungido para reinar, ele voltar a fazer as atividades que ele já vinha fazendo. Porque a unção de Deus sobre nós não nos impede de viver o processo. Pode ser que você esteja aí minando óleo, mas você esteja num processo com o Senhor, de recolocação, de reaprendizado, de novas experiências, ou quase chegando lá onde você quer chegar. Mesmo ungido pelo Senhor, mesmo escolhido pelo Senhor, entenda que o processo vai ser importante para você, porque no processo você se conhece e conhece o Senhor. No processo, você é trabalhado nas tuas fraquezas e dificuldades. Você é trabalhado no teu caráter, na tua maturidade. Você começa a se parecer mais com Jesus. Você se relaciona mais com Ele. E aí é por isso que quando você chega lá, onde você vai chegar, onde o Senhor vai te levar, você transparece mais o Senhor do que a si mesmo. Tem uma coisa que eu adoro ouvir a meu respeito, e desde que eu sirvo o Senhor, eu ouvia isso. Mas isso se intensificou muito mais num período da minha vida. Quando eu era bem mais jovem, eu tinha uns 23 anos, e eu tinha acabado de me divorciar. E muito menina, muito jovem, eu sempre fui assim, né, gente? Nanica, baixinha, bem magrinha. E naquela época eu tinha feito um corte novo no cabelo. Meu cabelo era até aqui, o ombro bem lisinho e de franjinha ainda. Aquela aparência de nada a ver, né? E quando as igrejas me chamavam para levar alguma palavra para eu ministrar, o meu irmão me acompanhava, né? Para eu não ir sozinha. O meu irmão, minha sobrinha, sempre ia alguém comigo para eu não ir sozinha. E eu me lembro que eu chegava na igreja para ministrar a palavra. E ninguém me dava nada, gente, R$1. Eu estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de, assim, acreditar que Deus ia me usar, que eu ia pregar, que ia ser bênção, que Deus ia falar. Porque parecia muito infantilizada, né? Uma outra coisa. E eu me lembro que na igreja que eu congregava ainda, que eles avaliavam outras coisas da nossa vida, eu era tratada com muito menosprezo. Não que a gente vá nesses lugares querendo um lugar de destaque, não é por isso. Mas você começa a perceber quando você está sendo tratado com arrependimento. Acho que o pastor olhava e pensava assim: arrependi de te chamar para você pregar, que não vai sair nada daí.
E aí eu ia lá, levava a palavra do Senhor, e quando eu descia do altar, o tratamento comigo mudava. As coisas comigo mudavam. Eles começavam a me tratar diferente, as pessoas vinham tratar diferente, as pessoas vinham pedir oração, as pessoas vinham falar comigo, e eu comecei a ficar muito mal por causa disso. Eu chegava na minha casa e eu falava isso para o meu irmão, conversava disso com a minha mãe, e eu achava que era por causa do divórcio, né? Naquela época, para mim, tudo era por conta... Ai, não acredita em mim por causa do divórcio. Mas hoje, mais amadurecida, eu percebo assim, não, eu acho que era mais por causa da aparência mesmo, por conta de como eu chegava ali, porque parecia muito menina. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque o que tem de bom em nós é Cristo, e precisa ser Cristo. O que precisa aparecer em você é Cristo. E o que aparecia em Davi, por conta das fraquezas dele, das fragilidades dele, era Cristo. Pode ninguém dar nada por nós, seja por aparência, por família de origem, por formação, por jeito que tu fala, ou seja lá pelo que for. Mas quando Deus começa a te usar, onde Ele tem preparado para você, por conta exatamente daquilo que você não é que Cristo aparece. E aí Cristo é glorificado. Então qual que era a diferença de Davi? Era ele entender que ele não era mesmo, que ele não tinha nada para oferecer, e entender o lugar de dependência que ele estava com o Senhor. E quando a gente entende esse lugar de dependência, que a gente está na presença do Senhor, a gente então encontra valor no processo. A gente começa a valorizar, porque no processo, no secreto, nas experiências com Deus, é que a gente vai sendo forjado. E aí quando a oportunidade aparece, aí Jesus brilha, aí Jesus fala, aí Jesus mostra. E mesmo quando Jesus te eleva a lugares de posição, aqui nesse mundo, a glória é dele, e você atribui a ele toda a glória. Então o processo serve para isso. Um processo demorado, um processo de dificuldades na tua vida profissional vai servir para quê? Para te dar experiência, para que quando você chegue na oportunidade que você quer, você valoriza aquilo que você quer. Já ouviu falar isso, que quando as coisas vêm de mão beijada, a gente não sabe o valor que elas têm? O que significava ser rei para Saul? Provavelmente não muita coisa, porque ele não estava preocupado em agradar quem o chamou, ele nem conhecia o profeta, ele não estava preocupado em obedecer. Ele veio de uma família importante, ele era bonito, ele era alto, ele já tinha muitas coisas segundo a carne. Davi não, ele era de uma família humilde de Israel, filho de Jessé. Quem era Jessé? Nada. Não tinha linhagem de levita, de sacerdócio. Aliás, a partir de Davi, Deus começa uma nova linhagem. Porque Davi sabia tocar, sabia cantar, sabia pastorear a ovelha. E talvez ele pensasse, eu não sou da tribo de Levi, como que eu vou me encaixar? Como que eu vou ser um cantor? Como que eu vou ser, meu Deus, do que eu vou fazer parte? Como que eu vou ser um sacerdote? Mas a partir de Davi, Deus começou uma nova linhagem, que é uma linhagem de reis. Deus não queria encaixar Davi numa fórmula já existente. Deus queria colocar Davi em algo novo, algo que Deus estava fazendo, porque a partir de Davi, todos os reis que sentaram em Judá são da descendência e da linhagem de Davi. Então Deus estava fazendo, através desse menino tão jovem e com uma aparência tão frágil, a partir desses processos difíceis que ele passou, algo totalmente novo, algo totalmente inovador. Aqui eu separei para falar para vocês sobre Davi no palácio, porque é muito importante a gente parar para pensar de quando a gente está bem perto do nosso sonho, bem perto daquilo que Deus tem para nós. Em determinado momento da vida de Davi, ele é chamado para ir para o palácio, não para reinar, para tocar e expulsar demônio. A palavra diz que Saul era atormentado por um espírito maligno. E chamaram então Davi, porque quando Davi tocava uma harpa, o demônio Saul deixava de atormentá-lo. Então Davi está pisando na terra que ele sabe que ele tem como herança.
porque ele sabe da promessa. Ele sabe do óleo que desceu sobre a cabeça dele, Saul não sabia. Ele sabe o que Deus prometeu para ele, mas em nenhum momento a gente vê Davi tramando algo. A gente vê Davi procurando por si mesmo ocupar o trono. A gente vê que Davi respeita o tempo e a estação em que ele vive. Eu estou no palácio. O palácio é promessa de Deus para mim, mas não é o tempo de reinar no palácio. É tempo de expulsar os demônios do palácio. É tempo de servir no palácio. É tempo de cantar no palácio. Ainda não é o tempo de reinar ali. Porque você pode ainda não ser rei, mas você é adorador, você é servo. Existem coisas que você precisa ser habilitado para fazer, mas não para adorar o Senhor. Para adorar o Senhor você não precisa de título. Existem coisas que você precisa de uma carteirinha, que você precisa ser convidado, que você precisa sim que abram a porta, que te chamem para sentar no lugar, mas existem coisas que não. E para essas coisas que é o Espírito Santo que te habilita, você já tem que estar fazendo. Você já tem que estar funcionando. Você não precisa estar parado no processo. Você pode ser muito usado por Deus enquanto Ele te prepara para outras coisas. Então você pode tocar, cantar, expulsar os demônios, orar por alguém, discipular alguém, conversar com alguém, orientar pessoas, cuidar de gente. Você pode fazer muita coisa enquanto Deus te prepara para viver a plenitude daquilo que Ele tem para você. A pergunta é: por que você ainda não está fazendo? Provavelmente você está esperando tudo acontecer, o resultado final de tudo, para que então você se veja útil e habilitado para fazer. O Espírito Santo está te falando: não, para isso não. Para isso não importa a tua idade ou o momento em que você esteja, você já tem que estar fazendo. Você já tem que estar sendo útil pelo Senhor. Não coloque os carros na frente dos bois. Não precisa tramar nada. Davi não tinha um plano para tomar o trono. Davi não tinha um plano para ser executado. Davi fazia parte dos planos que Deus estava executando. Ele não tinha nada preparado. Ele só estava servindo. Ele só estava se dispondo. E no meio de tudo isso é que Davi estava sendo preparado para ser rei. 40 anos se passou desde a consagração dele, na frente de toda a família, na frente de todos os irmãos, até que ele de fato assumisse o trono. Mas se a gente pegar a história de Davi por completo, a partir do capítulo 16 que nós lemos em diante, nós vamos encontrar a história de Davi. Nós vamos encontrar esse menino fazendo de tudo, não ficou parado. Ia de um lado para o outro, servir o Senhor, no palácio, fora do palácio, aonde quer que precisasse, no pasto, num campo de batalha, lutando com um gigante, entregando comida para o exército, fazendo o que fosse necessário. Mas Davi era alguém útil, Davi não era alguém parado. E o Senhor está falando com você, que está aqui de repente sendo reposicionado, recolocado, ou rumo ao propósito final que Deus tem para você. Mas se você está parado, hoje é o último dia que você vai ficar parado, parada. Eu não sei, mas começa a se colocar para o Senhor. Começa a desenferrujar. Começa a destravar. Porque o Senhor tem muito para fazer através de você mesmo, que você não esteja vivendo a plenitude da promessa, dos seus sonhos, do seu desejo. Não sei se você já ouviu falar essa frase, mas Deus não chama ninguém parado. Deus não chama ninguém que está ali quieto, quietinho. Não. Deus olha para aquele que está fazendo alguma coisa. Pastora, Deus chamou Gideão. Gideão estava escondido. Mas ele estava escondido com medo, mas estava escondido malhando trigo. Era no lugar errado, mas ele estava tentando fazer alguma coisa. Estava tentando fugir do inimigo, estava tentando se esconder do inimigo, mas estava ali fazendo alguma coisa. Então faça alguma coisa. Pode não ser o resultado final, aquilo que Deus tem exatamente para você, mas sai desse teu lugar, desenferruja hoje em nome de Jesus. Domingo a gente passou aqui um vídeo, de voluntários. Vem ser voluntário, vem fazer alguma coisa. Pastora, Deus não tem para mim, sei lá, limpar a igreja, que a gente está precisando, tá, gente? Quem quiser fazer parte,
Só me procurar que eu tenho trabalho para tu fazer. Pastora, Deus não me chamou para isso, para limpar aqui a igreja. Não tem problema. Todos os dias que eu venho limpar aqui a igreja, na minha escala, em toda a escala minha, eu venho aqui orando e lembrando que muitas vezes eu falo isso para o Senhor, falo assim: Senhor, quantas vezes eu fui nas igrejas, limpar as igrejas, quando eu era da mocidade lá da Assembleia de Deus, quando eu era líder de jovens lá na Nazareno, eu já ia limpar, eu já ia fazer, e hoje o Senhor me chamou, mesmo que eu esteja hoje numa função pastoral, eu estou aqui hoje organizando e limpando aquilo que o Senhor me prometeu, aquilo que o Senhor está cumprindo na minha vida, e isso não me desqualifica em nada. Então a gente precisa entender que uma coisa é o resultado final da plenitude, aquilo que Deus tem para você, outra coisa são as atividades, aquilo que você pode desempenhar nas mãos do Senhor, que só fazem, sabe o que com você? Só valorizam o teu chamado, só valorizam aquilo que o Senhor tem na tua vida. Nós vamos chegar aqui no momento da história de Davi, onde parece até que não vai acontecer, porque de acordo com a carne, o trono tem alguém pronto, alguém que o espera para ocupar aquele lugar. A Bíblia diz que Saul tinha um filho, Jonatas, e Jonatas é um príncipe. Jonatas é o herdeiro do trono. E Saul quer deixar o trono para quem? Para o seu filho. Mas Deus tinha uma outra pessoa preparada para ocupar aquele lugar. Deus tinha Davi, que não era príncipe, que era só um pastor de ovelhas. E na ótica humana, quem é que está mais perto do trono? Jonatas, porque é um príncipe. A gente olha e logo entende que ele vai ser o sucessor. Mas na ótica de Deus não. Na ótica de Deus, um pastor de ovelha está mais perto do trono do que um príncipe. Porque Deus inverte a nossa lógica. Deus faz de um jeito diferente. É por isso que a gente não precisa preocupar com quem parece estar à nossa frente, com quem parece estar num processo mais adiantado, com quem parece estar em outro momento da vida. Quem é que está vivendo coisas que você ainda não está vivendo? Porque o que Deus tem para nós, gente, isso aqui não é no sentido de que o que Deus tem para nós é sempre um lugar de disputa. Não, o trono sim, o trono era um lugar único. Mas agora eu quero falar daquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para você acontece. Não importam as dificuldades que estejam à sua frente. Não importa o momento presente que nós possamos viver hoje. O hoje nunca foi um fator decisivo para nos impedir de viver o que Deus tem para nós. O hoje é só parte do processo. O hoje é só mais um aprendizado. É só mais uma coisa que o Senhor está forjando em nós, no nosso caráter. O hoje pode ser só o terreno do milagre. Porque quanto mais impossíveis são as coisas à nossa frente, mais nós dependemos do Senhor para vivê-las. E aí mais o Senhor aparece. Soldados naturais estavam ali junto com Davi. Para nós, também eles estavam mais preparados para vencer o gigante Golias. Eles tinham estatura, eles precisavam de armadura. E quando Davi vai lá e vence o gigante, ele também não era o mais preparado. Ele também passou à frente de muitos soldados que aos nossos olhos estavam mais preparados do que ele. Então não importa se é Jonatas um príncipe, se são soldados mais preparados do que Davi. O que Deus tinha para Davi era o que era o trono. Ele vai chegar no trono. Seja qual for esse caminho. Por mais desesperador que esteja o teu cenário, por mais anos que você esteja esperando, eu quero te falar uma coisa: não desanima no processo. Por mais impossível que pareça para você. Pastor, isso aqui é impossível de acontecer. Nesse momento não. Pastor, eu preciso melhorar um bocado de coisa. Só Deus sabe como eu preciso ser forjado nisso e naquilo outro. Ok. Deus olha para isso e fala: isso é terreno de milagre. Deus vai te preparar. Deus preparou Davi. Futuramente,
ele se tornou um grande guerreiro, um dos maiores guerreiros de Israel. Mas esse era o momento de, nas fraquezas de Davi, o Senhor aparecer, o Senhor ser visto e glorificado nas vitórias de Davi. Eu quero que você se coloque em pé comigo agora, porque eu quero muito orar com você. Eu quero muito orar por momentos em que você esteja vivendo, ou situações que você esteja passando. Eu quero muito orar por você que espera viver algo na tua vida, seja da parte do Senhor, seja um sonho ministerial que você tenha, ou um sonho profissional, ou um projeto de vida, algo que você esteja esperando acontecer, algo que tantas pessoas já passaram na sua frente, e por mais que você não esteja disputando com elas, você olha e pensa: eu gostaria também de já estar nesse patamar, de já estar vivendo isso. Talvez você não entenda até aqui o porquê que para você parece ser mais difícil do que é sempre para as outras pessoas. E eu sei que o que você espera eu dizer é: não, é difícil para todo mundo. Mas eu não sei como é calçar os seus sapatos. Eu não sei quais são as dificuldades que você enfrenta. Eu sei as dificuldades que eu já passei para viver muitas coisas na minha vida. E em diferentes épocas da minha vida, eu fui tendo as minhas impossibilidades. Quando eu queria ser mãe, não podia ser mãe. Quando queria pregar, não podia pregar. Quando queria estar vivendo um casamento maravilhoso, estava lá divorciada. Ixi, gente, por aí vai. Quando queria fazer faculdade, não tinha R$1 no bolso para pagar. Por aí vai, sabe? Das pequenas às grandes coisas. Eu não sei o que você está esperando aqui. Talvez você esteja esperando alguém chegar. Talvez você esteja esperando uma porta aberta. Talvez você esteja esperando alguém te ajudar. Pastor, eu preciso de alguém para me ajudar. E às vezes precisa mesmo. Que é o que o Espírito Santo testifica no meu coração. Às vezes a gente precisa mesmo. E isso é tão natural. É tão comum acontecer. Normalmente quem abre a porta para nós é quem passou por aquela porta. Quem nos dá oportunidade é quem tem o poder de nos dar oportunidade. Mas todas essas pessoas são movidas e inclinadas pelo Senhor no momento certo para chegarem na nossa vida e nos abençoar. De repente algo que você estava vindo, tentando fazer há anos e não dava certo. Quem sabe não é o momento que o Senhor olha para você e fala: chegou a tua vez, chegou a tua senha, é a tua hora, que eu encerro um processo que você estava passando e começo hoje na tua vida. Então eu quero orar com você agora, e você pode fechar os seus olhos comigo, querido. Você pode trazer à sua memória agora as coisas que você deseja viver, os processos que você vem passando, ou coisas que você já passou, dificuldades, a tua origem, quantas guerras ou batalhas você já venceu, e você olha e fala: Senhor, eu já passei por tantas coisas, mas eu ainda não estou vivendo, pastora, exatamente aquilo que eu gostaria de viver. Eu não estou falando meio termo, não. Eu estou falando exatamente do que Deus tem para você. E é por isso que eu quero orar com você agora. Eu quero te convidar a cantar essa canção, trazendo à sua memória toda a sua história, todos os seus sonhos, todos os seus desejos. Deus conhece tua estrutura. Cante. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo.